Acabei de ler o surpreendente e incrível Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Gente, eu gostei muito desse livro, bastante. É um livro que tava assim, eu tava meio receoso em ler, porque assim, não tinha tantas expectativas. É interessante que a maioria dos livros que eu não tenho tantas expectativas são os que mais me surpreendem. E não foi diferente com Evelyn Hugo. Evelyn Hugo é uma grande atriz aí, né, norte-americana, que do cinema, né, ganhou Oscar, bastante premiada, atuação em vários filmes e tem sua vida muito enigmática, né? Sete maridos, sim, sete maridos foi a quantidade de maridos que ela teve aí no decorrer de sua vida. O livro é muito interessante nas perspectivas em que ele é construído e a gente vê nas perspectivas da própria Evelyn Hugo. O livro começa com a Evelyn Hugo narrando, sim, sua história através da Monique Grant, para Monique Grant, né? Porque primeiro, ela contrata, meio que ela convida essa grande jornalista iniciante, né? Uma jornalista iniciante em que tem pouca credibilidade no mercado. E aí ela chama uma grande revista ali norte-americana para dar uma entrevista. E sua entrevista é uma entrevista extremamente requisitada, porque ela é uma das celebridades ali de Hollywood que não é tão comum dar entrevistas. E aí ela dá entrevistas para ela convida essa revista, né? Só que ela quer o quê? Ela quer que seja com uma repórter, né? Uma jornalista específica. E aí ela chama essa Monique Grant. Tem alguns segredinhos ali, mas vocês vão conhecer ao longo da narrativa. A Monique Grant, ela ficou inclusive bastante nervosa. Como é que pode Evelyn Hugo me convidar? Porque quando ela chega lá na casa de Evelyn Hugo para fazer essa entrevista, para vocês terem noção, é uma entrevista tão requisitada porque ela vai ser capa, né? Enfim, algo muito enigmático que a própria Evelyn Hugo ela expõe, assim, ela tem uma aura enigmática, então todo mundo quer saber o que de fato que tem de segredo na vida dela, porque as pessoas conhecem a Evelyn Hugo mais pelos seus vestidos, né, deslumbrantes, e leilões, ela leiloa os vestidos para causas sociais, enfim, mas as pessoas querem saber de fato quem é Evelyn Hugo, por que ela casou 7 vezes. Enfim, daí a gente vai conhecer a Evelyn Hugo por ela mesma, né? Ela vai em contato começa a narrar toda a história para Monique Grant, e a Monique Grant começa a se surpreender, né? E isso demora vários dias. E nessa narrativa toda, né, a Evelyn Hugo vai narrando sua história e começa a falar sobre os seus maridos. Inclusive, uma das perguntas, né, que a Monique Grant fala, o porquê lá dos 7 maridos, qual desses maridos ela mais amou. E aí a gente vai se surpreender porque não é nenhum, não quero dar spoiler, mas a gente se surpreende porque não é nenhum desses que ela amou, mas sim uma outra pessoa, um outro segredo, grande segredo que ela não queria revelar, mas agora com seus 80 anos, né, já no fim da vida, ela resolve escancarar aí para a sociedade os grandes segredos da vida dela. A vida dela, as pessoas pensam, né, por ela ser uma grande atriz, uma pessoa pública, as pessoas acham que conhecem de fato a Evelyn Hugo, mas não, a Evelyn Hugo ela tem muitos segredos, ela é muito mais do que aquilo. É interessante o início da história da Evelyn Hugo, porque a Evelyn Hugo tem suas origens latinas, e ali a gente pode ver bem no início, ou inclusive ela é uma pessoa que não é branca, né? E aí a gente pode ver ali, né, inclusive nos anos 50, que é a história da Evelyn Hugo se passa, anos 50, 60, 70, a gente pode ver ali o quão é desafiador, né, para uma mulher, sobretudo uma mulher negra, podemos até dizer, tá inserido ali na sociedade, naquele meio, inclusive ela vindo de origem bastante humilde, o pai extremamente abusivo. E aí ela consegue essa ascensão meteórica e surpreende muitas pessoas. Ela entra nesse show business, né? E
de cabeça, é a única coisa que ela pensa. Eu quero ser uma grande atriz, eu quero ser alguém, eu quero ser famosa, eu quero me destacar. E ela se destaca de fato, ela consegue grandes papéis, grandes trabalhos e surpreende toda uma academia ali, que a gente pode dizer uma atmosfera extremamente preconceituosa, né, sobretudo na questão dos latinos, negros, e a própria mesmo a condição da mulher naquele meio. As mulheres nessa época, elas tinham meio que, você é atriz, as pessoas já tinham um pé atrás, mas toda aquela atmosfera preconceituosa, a mulher sendo que se submeter a determinadas coisas para que consiga, né? E a gente sempre vê essas questões. Até um fato que aconteceu bem à frente, né? Em que ela aceitou um papel extremamente desafiador, em que ela se expõe, ela mostra de forma bem realista a sua sexualidade, tem cenas ali bem picantes, bem quentes, e que a sociedade depois vão julgar, né? Inclusive inclusive o filme é bastante repercutido, mas ela é bastante julgada, a sociedade é extremamente julgadora, julga bastante ela, mas no final, inclusive a atitude dela e a encenação dela no filme foi digna de um Oscar, né? Mas ela não ganhou um Oscar. Quem ganhou um Oscar foi o homem lá, o homem, né, o par romântico dela, que inclusive fez as mesmas cenas que ela, né? Tinha aquelas cenas picantes, mas ele não foi julgado, mas a mulher sempre julgada, né? O livro, ele é muito mais do que eu pensava. Por quê? Porque apesar dele mostrar todo esse glamour, toda essa vida luxuosa dos artistas de Hollywood, ele mostra também outra coisa bem interessante, que é os bastidores, né? Os bastidores de Hollywood, os bastidores sobretudo da mulher, né? Da mulher como atriz ali, iniciante, e tendo todo aquele desafio em uma sociedade extremamente preconceituosa. Ocorrem muitas coisas, né, nesse decorrer da narrativa que muito me surpreendeu. Eu jurava que, os 7 maridos de Evelyn Hugo, sim, muitos maridos ali foram pessoas que alguns ajudaram a própria Evelyn, outros eram abusivos, batia nela, outros ela estava ali só para usá-la. Tinha um outro que era bem interessante, que para proteger um grande segredo dela. Um livro muito que me chamou a atenção pelas questões das aparências. Hoje em dia, as pessoas, a gente pode até trazer para os dias atuais, essa questão das pessoas viverem de aparências. E aqui ela vivia muito, podemos dizer, de aparência, né? Mas a vida mesmo dela, a vida real dela, era ali por trás, no backstage, nos bastidores, em que ela não mostrava a ninguém, até porque se ela mostrasse de fato esse grande segredo dela, que eu não posso falar que é spoiler, esse grande segredo dela, que a gente vai descobrindo aí no decorrer da narrativa, que eu me surpreendi muito, a sociedade iria julgar muito mais, além dela ser mulher, além de estar inserido num todo um contexto ali, ela tinha esse grande segredo. O interessante também desse livro, que no decorrer da narrativa, quando a própria Evelyn Hugo vai narrando a sua história para Monique Grant, a gente se depara com vários momentos históricos, como a luta ali de Luther King, né, da questão do negro, mesmo essa questão da segregação ali nos Estados Unidos. Além do mais, o Stonewall também, toda essa questão do movimento LGBT é surpreendente. Eu me surpreendi muito. Além do mais, a escrita da Taylor é muito fluida, você nem sente o tempo passar. A Evelyn Hugo é uma mulher extremamente poderosa, né? Podemos até dizer, poderosa, decidida e sempre muito à frente do seu tempo. Eu me surpreendi com todos esses aspectos. Claro, a Evelyn Hugo, ela não existiu, né? É uma personagem fictícia, né? Foi algo construído, mas é tão real
pelas histórias que você já sabe que acontecem em Hollywood, pelas fofocas mesmo que os próprios tabloides e jornais relatam a respeito, transformou essa história em algo muito realista. A Evelyn Hugo, ela é muito poderosa, ela é muito forte, ela é extremamente decidida e sempre à frente do seu tempo. Certo que, além disso tudo, delas tá inserido em todo esse contexto de girl power, né, de mulher sempre forte ali e sempre batalhando, ela tem suas fraquezas, né, ela tem seus receios de expor demais, sobretudo essa sua vida mais íntima, né, esse segredo que ela tem, e que possa ser julgada. Ela já era julgada como mulher, inclusive, por ela ter seios fartos, porque ela ter extremamente linda, definida. Então a maioria das situações aqui é interessante que a Evelyn Hugo, ela só conseguiu porque ela era muito bonita, porque ela saía com fulaninho de tal. Mas as pessoas não julgavam ela não pela sua capacidade de atuação, de trabalho, mas sim pela sua por ela ser mulher. E isso muito me chamou a atenção. É um livro extremamente reflexivo, né, nessa questão da condição da mulher, que ainda tem essa mentalidade, né, extremamente retrógrada. E aqui a Evelyn Hugo, ela mostra o quanto sofreu no seu percurso, e agora, aos seus 80 anos, ela resolve que a Monique Grant, ela escreva uma biografia e conte todos os detalhes, inclusive dizer que ela não era uma boa pessoa, porque ao longo da vida ela magoou muita gente, mas eu também fico meio assim, sempre surpreso com essas questões, né? Ela foi primeiro ela nasceu num ambiente extremamente opressor, o pai extremamente abusivo. Ela resolveu sair de casa porque não aguentava mais e também foi em busca do sonho dela. Naquela época, eu acho que muitas garotas, na época dos anos 50, 60, muitas garotas queriam sim entrar no show business, entrar nesse mundo glamouroso de Hollywood e fazer filmes. E aí tinha que passar por muitas coisas, né? E ela foi em busca disso, ela teve que se submeter a determinadas situações bem desagradáveis e que, porque deram uma oportunidade para um homem, mas não deram para uma mulher. Enfim, o livro todo, eu posso dizer que ele tem uma mensagem muito feminista, né? Uma mensagem também, claro, de superação, mas tem seus altos e baixos. A Evelyn Hugo, ela conseguiu seu lugar ao sol, né? Apesar de tudo que ela passou, de onde ela veio, de tudo de empecilho que ocorreu ao longo desse percurso da sua vida. É um livro surpreendente que me abriu assim os olhos e disse, caramba, que livraço! É um livro muito bom. Eu não amei o livro, mas é um bom livro, um livro 4 estrelas. Disseram que esse não é um melhor livro da Taylor Jenkins. Sim, o Daisy Jones and the Six. E eu quero ler já. Eu vou ver se eu começo logo. Mas Evelyn Hugo é um livro que marca desde o início. Primeiro porque a narrativa da Taylor Jenkins vai nos conduzindo a um lugar desconhecido. E nós leitores, vamos descobrindo a história da Evelyn Hugo juntamente com a Monique Grant. E é muito surpreendente isso. A Monique Grant também tem a história dela ali em paralelo, que ela é uma jornalista iniciante, ela não sabe o que fazer da vida, ela tem, claro, os seus anseios muito jovem, ela está empregada nessa revista, ela recebe essa proposta, mas a Evelyn Hugo disse, eu só quero se for ela. A Evelyn Hugo, em contrapartida, dá essa proposta para ela, disse, Monique, escreva minha biografia, eu não quero dar entrevista para essa revista. E ela fica nesse impasse, porque se ela for contar para o editor lá, o chefe dela, vai dizer que através da revista, né, ela conseguiu roubar um furo de reportagem. Mas enfim, é um livraço, leiam,
é uma delícia. Você lê rapidinho, eu li em 2 dias assim. É surpreendente a narrativa a escrita da Taylor Jenkins. Ela aprende do início ao fim e vocês vão se surpreender com a história, essa grande história da Evelyn Hugo e seus 7 maridos, todos os segredos que estão envolvidos e estão entrelaçados com esses maridos, o porquê desses 7 maridos, e qual o grande segredo dela em que um desses maridos ela usava como fachada. É surpreendente do início ao fim. Enfim, leiam. Se você já leu, comenta aqui embaixo. Mas vai te surpreender muito. É uma história avassaladora e uma delícia de escrita. Eu já quero começar agora. Daisy Jones and the Six. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E leiam Evelyn Hugo, tá? Um cheiro. Tchau.